Pessoal, eu durante algum tempo, nesse período eleitoral, coloquei bem claro qual era as minhas preocupações com relação ao futuro do Brasil devido ao ódio que foi amplamente dissipado pela Globo, pela Record, pela Bandeirante, pelo SBT, um ódio contra o PT, um ódio contra negros, um ódio contra nordestinos, contra homossexuais. E esse ódio, infelizmente, está manchando uma das páginas mais curtas da democracia brasileira. Hoje nós estamos vendo esse ódio graças à nossa ignorância política e educacional, se instalando e tomando conta do Brasil. Nós estamos repetindo aqui no Brasil a mesma história que a Itália viveu com Mussolini, a mesma história que o Peru viveu com Pinochet e de dezenas de outros ditadores que nós vimos pelo mundo afora. É evidente que se pintou, se endemonizou o PT, como se toda a corrupção nesse país começasse justamente no governo do PT, como se todos os erros existentes nesse país começassem no governo do PT. E nós vimos um TSE apático, político, fazendo campanha indiretamente para aqueles que ele achou que era o melhor para o país. Nós vimos o povo brasileiro comprando esse discurso de ódio e aceitando isso numa parcimônia fora do comum. Nós estamos manchando uma página da democracia brasileira, dessa frágil democracia, que em alguns momentos eu costumo dizer que é pseudo-democracia. Estou acompanhando as eleições, a apuração desde o início, com 92% das urnas apuradas, e o candidato da extrema-direita, que todos os órgãos de imprensa independentes e sérios do mundo disse que seria uma catástrofe a sua eleição para o Brasil, mas o povo brasileiro que adquiriu esse ódio pelo PT, um ódio fomentado, muito bem fomentado pela Globo, pelo câncer de cérebro desse país. Tanto é que o Brizola disse lá que se fosse eleito, quando concorreu com o Collor em 90, fecharia a Globo, porque a Globo é o câncer de cérebro desse país. Promoveu talvez o que a Itália viveu com Mussolini e o que o Peru viveu com Pinochet. Nós estamos vivendo, ou começando a viver a partir de hoje, uma das páginas críticas da história da democracia brasileira. Nós estamos praticamente levando a esse país a viver uma ditadura a qual vivemos em 64, uma ditadura cruel e perversa contra as minorias. E não adianta eu dizer aqui que o PT vai ser a salvação do país, porque não vai. E aqueles que acreditam que Bolsonaro vai ser a salvação do país, é só simplesmente analisar historicamente a sua fala, os seus discursos, e comparar com Pinochet, com Mussolini, com Hitler, com os torturadores que nós vimos aqui em 64, ao qual ele fez alusão quando se tirou uma presidente democraticamente eleita. Nós estamos caminhando para um momento muito nefasto da história da democracia nesse país. E para aqueles que não viveram a ditadura militar, que não sabem o que é tomar carreira, que é tomar porrada da polícia por brigar por direitos, talvez sinta na pele isso aí agora, porque o povo conduziu o fascismo ao poder no Brasil. E a minha preocupação é que muitas vezes uma decisão errada que você toma em um único dia, ela pode causar sérios e drásticos problemas ao longo de uma vida. Imagine 4 anos.
E se resolverem, como Pinochet fez no Peru, fechar um congresso, destituir as instituições públicas, as quais tecnicamente deveriam ser isentas e imparciais, coisa que não são, e a gente vê o TSE, a gente vê o Supremo completamente vendido, completamente politizado. Eu digo hoje que o TSE e o Supremo são dois partidos políticos em prol daqueles que lhe oferecem as melhores vantagens. E isso não seria certamente com o governo do PT, apesar de que já foi. Hoje, a vitória de Jair Bolsonaro é um golpe muito grande para a democracia brasileira. É um retrocesso. Eu falo isso como um ser cidadão político, como educador, que tenho acompanhado e vivido política partidária nesse país desde os movimentos estudantis na década de 80. Mas esse cara povo tem um governo que merece. Então eu espero que esses que não viveram a ditadura militar, esses que criaram esse ódio pelo PT, promovido muito bem pela mídia perversa e cruel, que consegue manipular e manipulou a vida inteira a vida do povo brasileiro, aqueles que se deixaram manipular e os ignorantes diplomados, que nós temos um bocado aí, os ditos evangélicos que interromperam cultos para pedir voto para Jair Bolsonaro. Eu só tenho uma pergunta para essas pessoas. A parte da Bíblia onde diz amar o teu próximo como a ti mesmo foi suprimida, mas na deles foram. Porque esse neopentecostalismo que se apresenta aí simplesmente defende aquilo que é de interesse deles. E aí nós vemos aí que hoje as entidades ditas religiosas são máquinas de fazer dinheiro, são máquinas de enganar a população. E utilizaram muito bem esse espaço dentro da mídia para fazer isso e promover e manchar a página da democracia brasileira. Eu espero que a gente não venha viver aqui o que foi a Itália durante o governo de Mussolini e o Peru durante o governo de Pinochet, mas que nós estamos caminhando para uma página muito nefasta da história da política nacional e da democracia nacional. Nós estamos a ponto de sentir novamente na pele o que é uma ditadura militar. E para aqueles que elegeram o candidato de extrema-direita, o qual o mundo inteiro condenou, inclusive o Trump, que teve apoio do líder da Ku Klux Klan americana, que disse que ele representava as ideias deles aqui no Brasil, pode seriamente viver aqui nas Américas, em pouco espaço de tempo, o que Serra Leoa e Somália viveram com uma guerra civil declarada. Eu tenho pena da população mais jovem, que está chegando agora e vai pagar um preço muito caro por isso. Mas diz que cada povo tem um governo que merece. Então, que espero para aqueles que defenderam nos púlpitos das igrejas ditas evangélicas, aqueles que foram para a rua, que deram facada, que colocaram símbolo nazista nas costas daqueles que estavam com a camisa do PT ou que fazia propaganda do PT, que seja o Brasil que eles querem. Não se preocupe não, que brevemente nós e vocês irão sentir na pele o que é ditadura militar, o que é o fascismo, como foi a Itália com Mussolini e o Peru com Pinochet. Mas vamos para frente. Quem viver, verá. Nós teremos a história aí para aqueles que tiverem condições de analisá-la, fazer as suas colocações para o futuro, e nós vamos ver também a história como presente, assim como nós vimos durante a Lava Jato, um judiciário extremamente político, não isento e imparcial. Vamos para frente. Eu tenho
pela segurança daqueles que defendem a democracia, eu temo pela segurança daqueles que são maioria, mas que não chegaram e nem têm condições de chegar ao poder. Mas nós aprendemos, em 388 anos de escravidão, a amar nossos algozes. E o Brasil não seria diferente com relação a isso. Meus pêsames, Brasil. Que vocês hoje tenham e futuramente aquilo que merece.